Mariana subiu as escadas da mansão com o balde de produtos de limpeza. Hoje precisava organizar o closet da Letícia. A noiva do senhor Daniel tinha pedido para separar as roupas de inverno das de verão. Entrou no quarto do casal. Cama arrumada, perfume caro no ar. Começou a separar os casacos quando viu a bolsa cara da Letícia jogada no chão, meio aberta. Estranho. Letícia era obcecada por organização. Mariana foi pegar a bolsa para colocar no lugar quando algo caiu de dentro. Um frasco pequeno, de vidro escuro. Pegou com cuidado e leu o rótulo. Seu coração disparou. Era veneno. Veneno veterinário. Daqueles usados para matar ratos em fazendas. As mãos dela tremeram. Por que diabos a Letícia teria isso? Ela abriu mais a bolsa e encontrou um caderninho pequeno. Abriu. Eram anotações, datas, doses, 5 ml, manhã, café, 3 ml, noite, chá. Mariana franziu a testa. Anotações sobre comida, sobre bebida, não fazia sentido. Ficou olhando para o frasco, para o caderno. Espera. Nos últimos meses, o senhor Daniel estava sempre doente. Desmaiava do nada. Tinha enjoo, ia para o hospital direto. Os médicos não achavam nada errado. Diziam que era estresse, cansaço. O coração de Mariana começou a bater mais rápido. E se não fosse estresse? E se fosse isso? Mariana olhou para o frasco de novo, as mãos suando frio. A Letícia estava envenenando o senhor Daniel. Ela estava matando ele devagarzinho. Precisava de prova. Pegou o celular velho do bolso do avental e tirou foto do frasco. Tirou foto das anotações. As mãos tremiam tanto que as primeiras saíram embaçadas. Respirou fundo e tirou de novo. Foi quando ouviu o barulho. Salto alto, batendo rápido no chão de madeira, subindo a escada. Letícia. Mariana olhou para o frasco na mão, para o caderno aberto, para a bolsa no chão. Seu coração quase saiu pela boca. Se a Letícia visse ela com aquilo... Os passos ficaram mais altos, mais perto. A maçaneta começou a girar. Mariana jogou o frasco e o caderno de volta na bolsa num movimento desesperado e se abaixou, fingindo que estava pegando um sapato do chão do closet. A porta abriu. "Mariana, o que você está fazendo aqui?" Letícia estava parada na porta, de braços cruzados. Os olhos dela eram frios. "Desculpa, dona Letícia. A senhora pediu para eu organizar o closet, separar as roupas de inverno. Tava só pegando esse sapato que caiu." Letícia deu um passo para dentro. Olhou para o closet. Depois para Mariana. Depois para o chão. Seus olhos pararam na bolsa. Ficou parada ali, só olhando. 5 segundos. 10. Mariana sentiu o suor escorrer pelas costas. "Você mexeu na minha bolsa?" "Não, senhora. Eu só vi ela aberta aí e... E o quê?" "Nada. Eu não mexi em nada." Letícia continuou olhando para ela, estudando, como se estivesse tentando ler os pensamentos de Mariana. Finalmente ela pegou a bolsa do chão num movimento rápido. "Tá bom, mas termina rápido. Não quero ninguém mexendo nas minhas coisas mais do que o necessário." "Sim, senhora." Letícia saiu do quarto, mas antes de fechar a porta, olhou para Mariana mais uma vez. Um olhar que durou tempo demais. Depois, bateu a porta. Mariana ficou ali, agachada, tentando respirar. As pernas dela estavam moles. Quase foi pega. Quase. Terminou de organizar o closet no automático, sem pensar em nada. Desceu para a cozinha, guardou os produtos de limpeza. Pegou a bolsa e saiu da mansão. O ônibus até a casa dela demorou uma eternidade. Mariana morava num bairro simples, longe, uma casa pequena de 2 cômodos que dividia com a mãe e os 2 irmãos, Kevin, de 16, e Júlia, de 14. Quando chegou em casa, a mãe estava sentada na cadeira velha da sala, com a mão no peito. "Mãe, tá tudo bem?" "Ah, filha, é essa pressão. Tá alta de novo. Precisava tomar o remédio, mas acabou." Mariana fechou os olhos. O remédio era caro. Ela não tinha dinheiro suficiente.
Eu compro amanhã, mãe, prometo. A mãe sorriu, mas era daquele jeito cansado, daquele jeito de quem já não espera mais nada da vida. Mariana entrou no quartinho que dividia com os irmãos. Kevin estava deitado na cama, mexendo no celular velho. Júlia fazia lição na mesinha quebrada. Mana, a professora disse que eu preciso de uniforme novo. Esse tá todo rasgado. Mariana olhou para o uniforme da irmã. Realmente estava. Mas não tinha dinheiro para isso agora. Sentou na cama e pegou o celular. Abriu a foto que tinha tirado. O frasco de veneno, as anotações, tudo ali, prova de que a Letícia estava matando o senhor Daniel. Mas o que ela ia fazer com isso? Se ela contasse, a Letícia ia negar, ia dizer que Mariana estava mentindo, ia inventar alguma coisa. E o senhor Daniel ia acreditar na noiva, óbvio. Ele era apaixonado por ela. Qualquer um via. E aí, Mariana ia perder o emprego. Sem o emprego, a família passava fome. A mãe ficava sem remédio. Os irmãos saíam da escola. Mas se ela não contasse, o senhor Daniel morria. Mariana passou a noite inteira acordada, olhando para o teto rachado, pensando, tentando achar uma saída. Quando o sol nasceu, Mariana tinha tomado a decisão. Ela ia contar. Não importava o que acontecesse, não ia deixar um homem morrer só porque ela tinha medo. Pegou o celular e mandou mensagem para o senhor Daniel. Bom dia, senhor Daniel. Preciso falar com o senhor. É urgente, sobre a dona Letícia. Esperou. 5 minutos. 10, 15. A resposta veio. Pode vir aqui às 3 da tarde. Estarei no escritório. Mariana olhou para o horário. Faltavam 6 horas. 6 horas para decidir se ela tinha coragem mesmo de fazer aquilo. Mariana chegou na mansão no horário combinado. As mãos suavam. O coração batia descompassado. Ela tinha ensaiado o que ia falar umas 1000 vezes no ônibus, mas agora, parada ali na frente da porta do escritório, tudo sumiu da cabeça. Bateu na porta. Entre. O senhor Daniel estava sentado atrás da mesa enorme, mexendo no computador. Ultimamente estava diferente. Mais magro, mais pálido, com olheiras fundas, por causa do veneno. Mariana, senta. O que é tão urgente? Ela sentou na ponta da cadeira, segurando a bolsa no colo. Senhor Daniel, eu sei que isso vai parecer loucura, mas eu preciso falar. Então fala. Mariana respirou fundo. É sobre a dona Letícia. Eu encontrei uma coisa no quarto dela. Ontem, quando estava organizando o closet, Daniel parou de digitar e olhou para ela. Que coisa? Um frasco de veneno, veneno de rato, e tinha um caderno com anotações, doses, horários, comidas. O silêncio no escritório ficou pesado. Daniel inclinou a cabeça para o lado, a expressão confusa. Veneno? Do que você está falando, Mariana? Senhor Daniel, eu sei que o senhor tem passado mal, desmaiando, enjoado, indo para o hospital. Os médicos não acham nada, né? É porque a dona Letícia está envenenando o senhor. Daniel fechou o computador devagar. A expressão dele mudou, ficou séria. Você está me acusando a minha noiva de tentar me matar? Eu sei que parece absurdo, mas eu tirei foto. Olha aqui. Mariana pegou o celular. Daniel olhou para a tela, viu a foto do frasco, viu as anotações. Ficou em silêncio por um longo momento. Mariana, isso aqui é um frasco de veneno para rato. A Letícia comprou isso há meses. Para casa de praia. Estava tendo infestação. Mas e as anotações, as doses, os horários? Pode ser qualquer coisa, um caderno dela sobre qualquer assunto. Senhor Daniel, por favor. Ele levantou a mão. Deixe eu falar com a Letícia. Ela vai explicar. Não chama ela. Ela vai negar tudo. Mas Daniel já tinha pegado o celular. Letícia, pode vir para o meu escritório? É urgente. Ele desligou e olhou para Mariana com uma expressão que ela nunca tinha visto. Decepção, raiva.
Nós vamos resolver isso agora. O estômago de Mariana revirou. Não, não era para ser assim. Ele não era para ter chamado a Letícia. 2 minutos depois, a porta do escritório abriu. Letícia entrou com aquele jeito elegante dela, sorrindo. Mas quando viu Mariana ali, o sorriso morreu. Daniel, o que está acontecendo? Daniel respirou fundo. A Mariana acabou de me fazer uma acusação muito grave contra você. Ela diz que você está me envenenando. Letícia arregalou os olhos. A mão dela foi para o peito. O quê? Mas como assim? Ela diz que encontrou veneno no nosso quarto e um caderno com anotações. Letícia olhou para Mariana. E por um segundo, só um segundo, Mariana viu algo nos olhos dela. Algo gelado, calculista. Mas passou rápido. Letícia começou a chorar. Daniel, eu não acredito nisso. Como ela pode dizer uma coisa dessas? Dona Letícia, eu vi, eu tirei foto. Foto? Foto de quê? Do veneno que eu comprei há meses para matar os ratos da casa de praia? Isso! Mariana ficou gelada. Letícia enxugou as lágrimas com a mão. Daniel, eu comprei aquele veneno em julho. Tava tendo infestação de ratos na casa de praia. Eu guardei o frasco no nosso quarto porque não queria deixar na cozinha perto de comida. E o caderno, eu não sei que caderno ela tá falando. Mas tinha doses anotadas, horários, comida. Letícia olhou para Mariana com os olhos vermelhos. Mariana, eu não sei o que você viu ou o que você acha que viu, mas eu jamais faria uma coisa dessas. Daniel é o amor da minha vida. Ela se virou para o noivo. Amor, eu preciso te contar uma coisa. Eu não queria, mas agora eu preciso. Daniel franziu a testa. O quê? Letícia respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. A Mariana, ela tem me perturbado há meses. Comportamento obsessivo. O quê? Não, não! Isso é mentira! Mariana se levantou da cadeira. Eu nunca fiz nada. Ela manda mensagens esquisitas no meu celular. Fica me olhando de um jeito estranho. Já tentou entrar no banheiro quando eu estava tomando banho. Eu nunca fiz isso. Eu nunca mandei mensagem nenhuma para a senhora. Letícia pegou o celular. A mão dela tremia. Eu vinha guardando isso porque tinha pena dela. Sabia que ela precisava do emprego. Mas olha as mensagens, Daniel. Ela passou o celular para o noivo. Daniel leu em silêncio. Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés dela. Senhor Daniel, eu nunca mandei essas mensagens. Ela forjou, ela inventou. Mariana, a voz dele estava gelada. Isso aqui é do seu número. Mas eu nunca mandei. Ela adulterou de algum jeito. Letícia enxugou uma lágrima. Tem mais, Daniel. Há uns meses, quando percebi o comportamento dela, comecei a ter cuidado. E então descobri que ela andou espalhando mentiras sobre mim para os outros funcionários, dizendo que eu estava roubando, que eu era má pessoa. Isso não é verdade. E agora isso, essa acusação horrível, só porque ela tem algum tipo de obsessão doentia. Mariana olhou para os olhos de Letícia e viu o sorriso frio escondido ali. Viu a vitória. Letícia tinha planejado tudo. Há meses. As mensagens falsas, os preparativos. Ela já sabia que alguém podia descobrir. E tinha se preparado para isso. Daniel bateu a mão na mesa. Chega, Mariana, eu não sei o que deu em você, mas eu não vou tolerar isso. Acusar a Letícia, assediar ela, inventar histórias absurdas. Senhor Daniel, por favor, acredita em mim. Ela está mentindo. Você está demitida. Pega suas coisas e sai da minha casa, agora. As lágrimas desceram pelo rosto de Mariana. Senhor Daniel. Agora, Mariana. Letícia tinha um sorriso pequeno no canto da boca, quase imperceptível, mas Mariana viu. Ela perdeu tudo. Mariana desceu as escadas da mansão com as pernas bambas. As lágrimas embaçavam tudo. Ela mal conseguia enxergar os degraus. Quando chegou na cozinha, os outros funcionários olharam para ela. Todo mundo já sabia. Todo mundo sempre sabe.
Dona Rosa, a cozinheira, veio até ela. Mariana, o que aconteceu? Eu fui demitida. Mas por quê? Antes que Mariana pudesse responder, o segurança da casa entrou. Mariana, preciso te escoltar até a saída. Ordens do senhor Daniel, escoltar, como se ela fosse uma criminosa. Nem vou poder pegar minhas coisas. Já mandaram trazer. Tá tudo aqui. Uma sacola plástica com o casaco velho dela, o par de tênis reserva e a marmita. Era tudo que ela tinha ali. O segurança esperou ela pegar a sacola e fez sinal para seguir. Vamos. Mariana andou pelo corredor com o segurança atrás. Passou pela sala onde limpava todo dia, pela escada que subia 1000 vezes, pela porta da frente que atravessava toda manhã. Quando saiu, o portão da mansão se fechou atrás dela com um barulho metálico. Ela ficou parada ali na calçada, segurando a sacola, sem saber o que fazer. Foi quando um homem de terno se aproximou. Mariana Santos? Sim, tenho uma notificação para você. Ele entregou um envelope. Mariana abriu com as mãos tremendo. Leu. Leu de novo. Não podia ser verdade. Era uma ação judicial. O senhor Daniel estava processando ela por difamação e roubo. Dizia ali que ela tinha roubado uma pulseira de diamantes da Letícia no valor de 15 mil reais. 15 mil reais. Ela nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. E tinha mais. Uma ordem de restrição. Ela não podia chegar perto da mansão. Não podia chegar perto do senhor Daniel. Não podia chegar perto da Letícia. Se chegasse, ia presa. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no poste, escorregou até sentar na guia da calçada. A sacola caiu do lado. O envelope voou com o vento. Ela abraçou o próprio corpo e chorou. Chorou como não chorava há anos. Perdeu o emprego. Ia ser processada. Ia ser condenada por um crime que não cometeu. E o senhor Daniel ia morrer. Porque ninguém acreditou nela. Mariana voltou para casa naquele dia sem saber como. Entrou no ônibus, sentou, desceu no ponto, tudo no automático. Os dias seguintes viraram um borrão. 3 semanas se passaram. 3 semanas de inferno. Mariana tinha ido atrás de emprego em todo canto. Lanchonete, mercado, loja, restaurante. Nada. Sempre que ligavam para as referências dela, alguém atendia e contava a história. A história que a Letícia tinha espalhado, que Mariana era desequilibrada, que tinha perturbado a patroa, que tinha roubado, que tinha inventado histórias absurdas. Ninguém queria contratar ela. O dinheiro acabou na primeira semana. A mãe ficou sem o remédio de pressão. Kevin teve que largar o cursinho que fazia aos sábados. Júlia começou a faltar na escola porque o uniforme estava rasgado demais e ela sentia vergonha. Mariana vendeu o único par de brincos de ouro que a avó tinha deixado. Vendeu o relógio. Vendeu as poucas roupas boas que tinha. Mas guardou o celular. Sabia que ia precisar dele. Mas não era suficiente. Uma noite, ela estava deitada na cama, olhando para o teto, quando a mãe chamou. Mariana, vem ver. Ela se levantou e foi para a sala. A mãe estava com um jornal velho na mão, aquele que o vizinho dava para elas de vez em quando. Olha aqui, filha. Era a página de sociedade. Uma foto grande ocupava metade da página. Casamento do ano. Empresário Daniel Ferreira se casa em 5 semanas com a consultora de imagem Letícia Rodrigues. Mariana olhou para a foto. O senhor Daniel estava de terno, sorrindo, mas o sorriso não chegava nos olhos. E ele estava diferente, muito mais magro, o rosto pálido, as olheiras ainda mais fundas. Ele estava piorando, e em 5 semanas ia casar com a mulher que estava matando ele. Já tinham se passado 3 semanas, sobravam apenas 2. Ele está doente, né? A mãe disse baixinho. Dá para ver na foto. Tá, mãe. Você tentou ajudar. Ninguém pode te culpar. Mas Mariana se culpava, todos os dias, toda hora. Ela tinha desistido.
Tinha deixado para lá, tinha aceitado que não dava para fazer nada. Mas quando olhou para a foto de novo, quando viu o senhor Daniel daquele jeito, doente, morrendo aos poucos, alguma coisa dentro dela acordou. Não, ela não ia deixar. Não importava se ia presa, não importava se ninguém acreditava nela, não importava se ela estava quebrada, sem dinheiro, sem emprego, sem esperança. Ela ia salvar ele, porque era a coisa certa a fazer. Mariana pegou o jornal da mão da mãe e dobrou com cuidado. Guardou na gaveta. Mãe, eu preciso sair. Agora? Já está escuro. Eu sei. Mas eu preciso. A mãe olhou nos olhos dela e viu alguma coisa. Alguma decisão. Toma cuidado, filha. Eu tomo. Mariana pegou o casaco, calçou o tênis e saiu. A rua estava vazia. Fria. Mariana andou até o ponto de ônibus e esperou. O ônibus chegou. Ela subiu. 40 minutos depois, estava na frente da mansão. Ficou do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore. A ordem de restrição dizia que ela não podia chegar perto, mas não dizia que ela não podia observar de longe. Esperou. 1 hora, 2, até que viu a Letícia saindo pela porta da frente. Sozinha, entrando num carro preto. Mariana anotou a placa mental. Viu a direção que o carro tomou. Ela não tinha como seguir hoje, mas voltaria amanhã. E no outro dia, quantas vezes fosse preciso, ia descobrir o que a Letícia escondia. Ia provar a verdade. Nunca mais ia desistir. Mariana voltou no dia seguinte, como tinha planejado. Ficou escondida do outro lado da rua desde cedo, observando. E no outro dia também. E no próximo, 3 dias seguidos vendo Letícia sair, ir para a academia, para o salão, para a loja, coisas normais de noiva preparando o casamento. Mas hoje era diferente. Hoje era terça-feira. Faltavam 3 semanas para o casamento. E nas terças, Letícia ia para um lugar que ela não contava para ninguém. Mariana tinha visto no calendário dela quando ainda trabalhava na mansão. Sempre tinha um compromisso marcado só como T10 horas. Nada mais. Pegou o ônibus às 7. Chegou na mansão às 8. Ficou escondida do outro lado da rua, atrás do mesmo poste de sempre. Na noite anterior, tinha vendido o casaco de inverno da mãe. O único bom que tinha. Conseguiu R$ 50. Era para a comida da semana, mas Mariana precisava disso agora. Chamou um táxi pelo aplicativo. Esperou ansiosa, olhando para o portão da mansão. O táxi chegou. 8h50. 9 horas. O portão abriu. O carro preto saiu. Moço, precisa seguir aquele carro preto ali na frente. Por favor. O taxista olhou pelo retrovisor. Seguir? Que história é essa? É urgente, questão de vida ou morte. Ele hesitou. Olhou para a cara de desespero dela. Tá bom, mas se perder o carro não é culpa minha. Só não perde, por favor. Eles seguiram o carro por 20 minutos. Saíram do bairro Nobre, passaram pelo centro, entraram numa região mais simples. O carro da Letícia parou na frente de um café pequeno. Daqueles de esquina, com mesinhas na calçada. Para aqui. Mariana pagou os R$ 40 para o taxista e desceu. Ficou do outro lado da rua, meio escondida numa banca de jornal. Letícia entrou no café. Sentou numa mesa do fundo. 5 minutos depois, um homem chegou. Mariana arregalou os olhos. Era o Bruno. O personal trainer que ia na mansão 2 vezes por semana para treinar o senhor Daniel. Os dois se cumprimentaram. Não foi cumprimento de conhecidos. Foi cumprimento de íntimos. Bruno beijou Letícia. Na boca. Demorado. Mariana sentiu o coração disparar. Pegou o celular e começou a fotografar, mas estava longe demais. As fotos ficaram tremidas, escuras. Precisava chegar mais perto. Olhou para o café. Tinha umas 10 mesas. Letícia e Bruno estavam sentados no fundo. Se ela entrasse, eles podiam ver ela. Mas se não entrasse, perdia a chance de gravar a conversa. Respirou fundo. Não tinha escolha.
Atravessou a rua devagar. Entrou no café com o coração batendo na garganta. Sentou numa mesa perto da parede, de costas para eles, mas conseguia ver pelo reflexo no espelho da parede. O garçom veio até ela. Vai querer alguma coisa? Só uma água, por favor. Colocou o celular na mesa, escondido atrás do guardanapo, gravando áudio. Letícia e Bruno falavam baixo. Mariana forçou os ouvidos. Não pode demorar muito mais. Ele tá ficando fraco demais. A voz de Letícia, impaciente. Calma, tá indo no tempo certo. Só mais um pouco e pronto. Você tem certeza que vai funcionar igual funcionou da outra vez? Mariana segurou a respiração. Funcionou com aquele, vai funcionar com esse também. Só precisa ter paciência. Eu não aguento mais esperar. Bruno riu baixinho. Você sempre foi assim, mas é por isso que eu te amo. Não pode demorar muito mais, ele tá ficando fraco demais. A voz de Letícia, impaciente. Calma, tá indo no tempo certo. Só mais um pouco e pronto. Você tem certeza que o plano vai funcionar igual da última vez? Mariana segurou a respiração. Funcionou perfeitamente antes. Vai funcionar de novo. Só precisa ter paciência. Eu não aguento mais esperar. Quero logo que isso acabe. Bruno riu baixinho. Você sempre foi assim, mas é por isso que eu te amo. Eles riram juntos, como se estivessem falando sobre férias, não sobre destruir a vida de alguém. Mariana continuou gravando. As mãos tremiam tanto que ela precisou segurar o celular com as duas mãos embaixo da mesa. E aquele problema? Ninguém mais está desconfiando? Tinha aquela funcionária chata, aquela que você tirou de lá? Essa mesma, ela viu as coisas no quarto. O coração de Mariana parou. E aí? E se ela falar para alguém? Já resolvi tudo, montei o esquema todinho. Agora ninguém acredita nela. Tá na rua, processada, destruída. Letícia falou como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Destruir a vida de alguém. Você é esperta demais, sabia? Eu sei. Eles riram de novo. Mariana sentiu uma onda de raiva, mas continuou quieta, gravando. E o resto? Já tá tudo preparado? Assim que o casamento acontecer, em poucos dias já era. A grana cai em 2 meses. Metade é sua. Metade? Eu tô arriscando tudo aqui. Metade ou nada. Você escolhe. Bruno fez silêncio. Depois suspirou. Tá bom. Metade. O celular de Letícia tocou. Ela olhou para a tela. Preciso ir. Ele tá ligando. Cuidado por aí. Letícia levantou. Jogou dinheiro na mesa. Começou a se virar para sair. Seus olhos passaram pelo salão, pelo espelho. Pararam no reflexo de Mariana. Os olhos se encontraram por um segundo. Letícia congelou. Seus olhos se estreitaram. Ela deu um passo em direção à mesa de Mariana. Mariana saiu correndo do café antes que Letícia chegasse até ela. Cruzou a rua sem olhar para o lado. Um carro buzinou, outro freou. Ela não parou. Correu até a esquina, virou à direita. Depois à esquerda. Entrou num beco, encostou na parede, o coração explodindo no peito. Mariana abriu o navegador do celular. As mãos ainda tremiam. Digitou empresário morte súbita. Muitos resultados. Nada específico. Tentou empresário envenenado Brasil. Nada. Viúva rica, herança empresário. Várias notícias, mas nenhuma sobre Letícia. Passou 20 minutos tentando. Diferentes combinações. Frustrada, até que digitou empresário morte misteriosa 2022. E apareceu. Empresário Ricardo Mendes morre aos 41 anos em circunstâncias misteriosas. Viúva herdeira lamenta a perda. Clicou na notícia. Lia rápido, o coração ainda disparado. Empresário Ricardo Mendes morre aos 41 anos em circunstâncias misteriosas. Viúva herdeira lamenta a perda. Clicou na notícia. Lia rápido, o coração ainda disparado. Ricardo Mendes, dono da rede de restaurantes Sabor Brasileiro, morreu na última quinta-feira, após semanas de problemas de saúde não diagnosticados.
Médicos não conseguiram identificar a causa. Deixa a viúva Letícia Campos, com quem era casado há 2 anos. Tinha uma foto. Mariana deu zoom. Era ela, a Letícia. Só que com cabelo mais curto e outro sobrenome. Letícia Campos. Agora ela era Letícia Rodrigues. Mariana continuou lendo. A família de Ricardo contestou o testamento, alegando que o casamento foi rápido demais e que a viúva pode ter influenciado as decisões dele. Mas sem provas concretas, Letícia Campos herdou aproximadamente 8 milhões de reais. 8 milhões. Mariana sentiu um arrepio. A Letícia tinha feito isso antes. Casou com um homem rico. Matou ele devagarzinho. Herdou tudo. E agora estava fazendo de novo com o senhor Daniel. Só que dessa vez, Mariana sabia. Tinha provas, tinha fotos, tinha áudios. Olhou para o celular. Precisava levar isso para a polícia. Agora. Saiu do beco e procurou a delegacia mais próxima. Pelo mapa, tinha uma a 6 quarteirões dali. Começou a andar rápido, quase correndo. 3 quarteirões depois, ouviu barulho de carro, freando atrás dela. Virou. Era o carro preto da Letícia. A janela abaixou. Bruno estava dirigindo. Letícia no banco de trás. Mariana, espera aí! Mariana começou a correr. Pega ela! Ouviu a porta do carro abrindo. Passos pesados atrás dela. Correu mais rápido. Virou numa rua cheia de gente. Entrou numa loja. Saiu pela saída dos fundos. Pulou uma cerca. Caiu do outro lado. Ralou o joelho, mas levantou e continuou correndo. Olhou para trás. Bruno ainda vinha atrás, mas estava longe. Mariana virou mais uma esquina e viu a delegacia, ali na frente. Correu os últimos metros e entrou pela porta. O segurança olhou para ela. Moça, tá tudo bem? Preciso falar com alguém, urgente. Uma policial veio até ela. Calma, respira. O que aconteceu? Eu tenho provas. De um crime, tentativa de homicídio. A policial a levou até uma sala, deu um copo de água. Conta desde o começo. Mariana contou tudo, o veneno, a demissão, a investigação, o áudio, o Ricardo. A policial ouvia em silêncio, anotando. Você tem essas provas? Tenho, tá tudo aqui no celular. Mariana mostrou. As fotos tremidas de Letícia e Bruno se beijando. O áudio da conversa no café. A policial ouviu um trecho. Depois chamou outro policial. Depois um delegado. Eles ouviram tudo. Isso é sério, disse o delegado. Mas a gente precisa de mais. Esse áudio sozinho não é suficiente para prender ninguém. Eles podem alegar que você forjou, que adulterou. Mas eu não adulterou nada. É real. Eu acredito em você. Mas num tribunal, a defesa vai questionar tudo. Você tem ordem de restrição contra você. Eles vão dizer que você está inventando por vingança. Mariana sentiu as lágrimas queimando. Então, o que eu faço? Deixo ele morrer? O delegado pensou por um momento. A gente precisa de mais provas. Provas físicas, documentos, conexão financeira entre essa Letícia e o Bruno. Precisa achar o veneno. E, principalmente, precisa provar que o Ricardo foi assassinado. Se a gente reabrir o caso dele e provar que foi ela, aí sim a gente tem um caso. Quanto tempo isso demora? Semanas, talvez meses. Eu não tenho semanas. O casamento é daqui a 2 semanas. O delegado suspirou. Olha, vou fazer o seguinte. Vou pedir para reabrir o caso do Ricardo. Vou investigar essa Letícia. Mas enquanto isso, você precisa tomar cuidado. Essas pessoas são perigosas. Se elas viram você no café, vão atrás de você. Eu sei. Vai para casa. Fica lá. Não sai sozinha. E qualquer coisa, liga pra gente. Mariana saiu da delegacia com o coração apertado. Ela tinha feito tudo certo. Tinha conseguido as provas. Mas não era suficiente. Ainda não era suficiente. Mariana voltou para casa de ônibus, olhando para trás a cada 2 minutos, com medo de ver o carro preto. Quando chegou, a mãe estava na sala. Filha, onde você estava? Estava preocupada. Desculpa, mãe, tive que resolver uma coisa.
Foi para o quarto. Kevin e Júlia estavam na escola. Trancou a porta, sentou na cama, abriu o celular e começou a pesquisar sobre a Letícia. Letícia Campos, Letícia Rodrigues, tinha mais algum nome. Pesquisou por horas, redes sociais, notícias antigas, qualquer coisa, até que achou uma notícia de 6 anos atrás, pequena, num jornal de cidade do interior. Empresário José Tavares morre de infarto fulminante aos 45 anos. Deixa a esposa, Letícia Tavares. O coração de Mariana quase parou. Clicou na notícia. A foto era antiga, de baixa qualidade, mas era ela, era a Letícia, com cabelo loiro, mais nova, mas era ela. Tinha mais. Uma notícia antiga de 5 anos atrás. Menor, num site de cidade do interior. Empresário José Tavares morre de forma súbita aos 47 anos. Causa sob investigação. Clicou. Leu. A investigação tinha sido arquivada por falta de provas, mas havia menção a uma viúva, Letícia Silva Tavares. Mariana procurou foto. Achou uma pequena, pixelada, cabelo diferente, mais jovem. Mas era ela. 2 mortes, 2 homens ricos, 2 heranças. E agora, Daniel seria o terceiro. Mariana salvou tudo. Tirou print de todas as notícias. Baixou as fotos. Precisava levar isso para o delegado. Pegou o celular para ligar quando ouviu. Batidas na porta da frente. A mãe atendeu. Boa tarde. Tô procurando a Mariana Santos. Era a voz de homem, grossa. Mariana se levantou devagar. Foi até a porta do quarto. Encostou o ouvido. Ela tá assim, por quê? Preciso falar com ela. É sobre um emprego. Mariana franziu a testa. Emprego? Ela não tinha mandado currículo para ninguém hoje. Mariana, tem um moço aqui querendo falar com você. Ela abriu a porta do quarto e foi até a sala. Era Bruno. Ele sorriu, mas era um sorriso gelado. Oi, Mariana. Podemos conversar? A mãe olhou de um para o outro confusa. Vocês se conhecem? Conheço sim, dona. A Mariana trabalhou na casa do meu amigo. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Eu não tenho nada para falar com você. Ah, mas eu tenho. Podemos conversar lá fora? Só 2 minutos. Não. Bruno deu um passo para dentro da casa. Eu insisto. A mãe se colocou na frente. Ó, moço, se minha filha disse que não quer conversar, não vai conversar. Agora sai da minha casa. Bruno olhou para a mãe. Depois para Mariana. Tudo bem, mas você sabe onde me achar e eu sei onde você mora. Era uma ameaça, clara e direta. Ele saiu. A mãe fechou a porta e trancou. As mãos dela tremiam. Mariana, que história é essa? Quem é esse homem? Por que ele está te ameaçando? Mãe, é complicado. Complicado? Ele acabou de ameaçar você. Na minha casa. Você precisa me contar o que está acontecendo. A voz da mãe estava alta, assustada. Mariana nunca tinha visto ela assim. Mãe, eu vou explicar, prometo. Mas agora eu preciso ligar para a polícia. Eles sabiam onde ela morava. Tinham vindo até aqui. Foi até a janela e olhou para a rua. O carro preto estava parado ali. Bruno entrou. Mas o carro não saiu. Ficou ali, parado, esperando. Mariana fechou a cortina, pegou o celular e ligou para a delegacia. Delegado Marcos, por favor. Quem gostaria? Mariana Santos. É urgente. Transferiram a ligação. Mariana, o que foi? Eles vieram aqui, na minha casa. Me ameaçaram. Quem? O Bruno, o comparsa da Letícia. Ele sabe onde eu moro. O carro tá parado aqui na frente. Fica calma. Vou mandar uma viatura aí agora. E Mariana, achei mais coisas sobre o Ricardo. A perícia na época encontrou vestígios de veneno no corpo dele, mas arquivaram porque não tinham suspeito. Vou reabrir o caso, mas precisa de mais tempo. Eu não tenho tempo. O casamento é daqui a 10 dias. Eu sei, mas é o que eu posso fazer por enquanto. A viatura tá indo aí. Mariana desligou. 10 dias. O senhor Daniel tinha 10 dias de vida e ela precisava de um milagre. 5 dias se passaram.
O carro preto sumiu da frente da casa de Mariana, mas ela sabia que estavam vigiando de outro jeito. O delegado tinha reaberto o caso do Ricardo, mas processos demoravam. Advogados, juízes, burocracia. Enquanto isso, o senhor Daniel estava morrendo. Mariana viu no jornal: empresário Daniel Ferreira internado às vésperas do casamento. Estado delicado. Ele tinha sido internado. Não conseguia mais nem ficar em casa. E o pior, a Letícia tinha antecipado o casamento. Noiva decide casar no hospital para realizar o último desejo do amado. Último desejo. Como se ela fosse uma santa, como se não fosse a pessoa que estava matando ele. O casamento ia acontecer daqui a 5 dias, no hospital, com o senhor Daniel na cama. E assim que casassem, Letícia ia herdar tudo, e podia deixar ele morrer sem levantar suspeita. Mariana precisava agir, mas como? Foi até a delegacia de novo. Pela 5ª vez naquela semana. Delegado, por favor, tem que fazer alguma coisa. Mariana, eu entendo sua aflição, mas eu não posso prender ninguém sem provas concretas. O áudio que você gravou não é suficiente. E as notícias? Os outros maridos que morreram? São casos antigos e em cidades diferentes. Vou precisar de autorização judicial para exumar os corpos. Isso demora meses. Ele vai estar morto em meses. O delegado suspirou. Ele parecia realmente preocupado. Mas tinha as mãos atadas. Olha, vou fazer uma coisa. No dia do casamento, vou colocar policiais à paisana no hospital. Se a Letícia fizer qualquer coisa suspeita, a gente prende ela. E se ela não fizer nada? Se ela esperar ele morrer sozinho depois do casamento? O delegado não respondeu. Mariana saiu da delegacia com vontade de gritar. Estava tudo nas mãos dela. Só dela. Foi para casa, deitou na cama. Pensou. E então lembrou. Dona Eva, a ex-governanta. A que tinha sido demitida pela Letícia. Ela conhecia a casa, conhecia as pessoas e, mais importante, ela acreditava em Mariana. Procurou o número dela. Tinha anotado num papel quando trabalhava na mansão. Ligou. Alô? Dona Eva, é a Mariana. Mariana, minha filha, como você tá? Não muito bem, Dona Eva, preciso da sua ajuda. Contou tudo. O veneno, a investigação, as provas, o casamento no hospital. Dona Eva ficou em silêncio por um longo tempo. Meu Deus do céu! Aquela mulher é um demônio. A senhora acredita em mim? Sempre acreditei, filha. Eu sempre soube que tinha algo errado com aquela Letícia. Os olhos dela eram gelados, sem vida. Dona Eva, eu preciso entrar naquele hospital. No dia do casamento. Preciso confrontar ela na frente de todo mundo, com as provas. É a única chance. Mas você tem ordem de restrição. Se aparecer lá, te prendem. Eu sei, por isso preciso da sua ajuda. A senhora conhece o pessoal do hospital? Consegue me colocar para dentro? Dona Eva pensou. Conheço o Dr. Henrique. Ele é amigo de infância do Daniel. Atende ele há anos. Se eu falar com ele, mostrar as provas, ele vai me ajudar? Ele vai ouvir, pelo menos. E se ele acreditar, ele tem acesso ao hospital. Pode te levar para dentro. Era uma chance. Pequena, mas era uma chance. Consegue falar com ele hoje? Consigo. Deixa comigo, filha. Obrigada, Dona Eva. Muito obrigada. Não me agradece ainda. Vamos rezar para dar tudo certo. Mariana desligou. 5 dias para o casamento. 5 dias para salvar a vida do senhor Daniel. E provar que ela não era louca, que ela estava certa desde o começo. No dia seguinte, Dona Eva ligou. Mariana, consegui. O Dr. Henrique quer falar com você. Ele acredita? Ele quer ouvir sua versão. Diz que o Daniel está muito mal. Tão mal que os médicos não entendem o porquê. Nenhum exame mostra nada errado. É porque não estão procurando veneno. Exatamente. Vem hoje à tarde no consultório dele. Vou te passar o endereço.
3 horas depois, Mariana estava sentada na sala de espera de um consultório elegante no centro da cidade. Paredes brancas, quadros de paisagens, revistas de saúde na mesinha. Mariana Santos, um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, jaleco branco, óculos, rosto sério, mas gentil. Sou eu. Doutor Henrique, vem comigo. Entraram no consultório dele. Ele fechou a porta, sentou atrás da mesa. A dona Eva me contou uma história muito séria. Quero ouvir de você. Mariana contou tudo. Desde o dia que encontrou o veneno, até hoje, mostrou as fotos, os áudios, as notícias dos outros maridos mortos. Doutor Henrique ouvia em silêncio, o rosto ficando cada vez mais grave. Quando ela terminou, ele tirou os óculos e esfregou o rosto com as mãos. Meu Deus, eu não consigo acreditar, mas faz todo sentido. Os sintomas do Daniel, a progressão, a falta de diagnóstico. O senhor acredita em mim? Acredito. E mais, vou te ajudar. Mariana sentiu as lágrimas virem. Sério? O Daniel é meu amigo há 30 anos. Eu não vou deixar ele morrer por causa dessa assassina. Ele se levantou e foi até o armário. Pegou uma pasta. Esses são todos os exames do Daniel dos últimos 6 meses. Vou pedir um exame toxicológico completo, para substâncias raras, coisas que não entram no painel padrão. Mas isso não demora? Normalmente sim, mas eu tenho um amigo no laboratório. Ele faz urgente. Resultados em 48 horas. E se der positivo? Se der positivo, eu levo pessoalmente para a polícia. E mais, no dia do casamento eu vou estar lá, e você vai estar comigo. Mas eu tenho ordem de restrição. Você vai entrar como minha assistente. Eu tenho autorização para levar quem eu quiser para o hospital. O senhor faria isso por mim? Não. Eu faria pelo Daniel e pela justiça. Mariana chorou ali mesmo, na frente dele. De alívio, de gratidão. Finalmente alguém com poder estava do lado dela. Agora vai para casa. Descansa. Daqui a 2 dias eu te ligo com os resultados. E aí, a gente planeja o que fazer no casamento. Obrigada, doutor, muito obrigada. Saiu do consultório com o coração mais leve do que em semanas. Tinha esperança de novo. 48 horas depois, o telefone tocou. Mariana, é o doutor Henrique. E aí? Deu positivo. Veneno de rato. Raríssimo. Encontrado em níveis altíssimos no sangue do Daniel. Foi intencional. Não tem como ter sido acidente. A gente consegue prender ela agora? Já levei os exames para o delegado Marcos. Ele vai pedir ordem de prisão, mas tem um problema. Qual? O casamento é amanhã. A ordem de prisão só sai depois de amanhã. Questão de burocracia. Ele tentou acelerar, mas não conseguiu. O coração de Mariana afundou. Então ela vai casar e vai herdar tudo. Infelizmente sim, mas logo depois a gente prende ela. E se ela matar ele antes, durante a lua de mel? Doutor Henrique ficou em silêncio. Por isso você precisa estar lá amanhã, na cerimônia, com todas as provas. A gente confronta ela na frente de todo mundo, desmascara ela antes que seja tarde. E se ela fugir? A polícia vai estar lá, a paisana. O delegado Marcos confirmou. Se ela tentar fugir, prendem ela na hora. Mariana respirou fundo. Tá bom, eu vou estar lá. Passo te buscar amanhã às 2 da tarde. A cerimônia é às 4. E Mariana, vai dar tudo certo. Ela queria acreditar, mas tinha medo. Tanto medo. Mariana não dormiu naquela noite. Ficou acordada repassando na cabeça o que ia dizer, como ia provar, se ia dar certo. A mãe entrou no quarto às 5 da manhã. Sentou na cama ao lado dela. Na noite anterior, Mariana tinha contado tudo. A mãe tinha ficado em choque. Tinha chorado, mas no final tinha segurado a mão da filha e dito: então vai lá e termina isso. Agora, na madrugada, ela olhou para Mariana. Vai sair? Vou, mãe. Toma cuidado e volta para mim. Eu volto. Prometo.
Às 6, levantou. Tomou banho, vestiu a única roupa boa que ainda tinha, calça preta e blusa branca simples. Às 2 em ponto, o Dr. Henrique parou na frente da casa dela, um carro cinza, discreto. Mariana entrou, o coração já disparado, as mãos suando. Tá pronta? Acho que sim. Os policiais já estão no hospital. 3 agentes à paisana e o tablet com as provas está aqui. Ele bateu na pasta ao lado. Vamos projetar tudo num tablet grande. Todo mundo vai ver. E se der errado? Não vai dar, confia em mim. Chegaram no hospital às 2h30. Prédio enorme, luxuoso, entrada com jardim. Mariana sentiu o estômago revirar quando desceu do carro. Respira fundo. Você é minha assistente. Ninguém vai questionar. Passaram pela recepção. Mariana manteve a cabeça baixa, coração quase saindo pela boca. A recepcionista acenou para o doutor sem nem olhar para ela. Entraram no elevador. Subiram. 3º andar. As portas se abriram. Mariana viu o corredor. Gente indo e vindo. Flores sendo arrumadas, tecidos brancos pendurados, tudo preparado para o casamento. Eles caminharam rápido. Mariana olhava para o chão, tentando não chamar atenção. Até que viu. Letícia. No salão ao lado, olhando nervosa para o relógio. Checando o celular toda hora. Os olhos dela passavam pelo corredor constantemente, procurando algo. Ou alguém. Ela sabia. Sabia que alguma coisa podia dar errado. Mariana se encolheu atrás do Dr. Henrique. Vem! O Dr. Henrique tocou o braço dela. Vamos para o meu consultório aqui no hospital. É mais seguro. Foram até uma sala pequena no fim do corredor. Ele fechou a porta. A cerimônia começa às 4. Eu vou até lá com você. Quando o juiz perguntar se alguém tem algo contra o casamento, você levanta e fala. E se ela tentar me calar, deixa comigo. E com a polícia, você só precisa mostrar as provas. Mariana respirou fundo, olhou para o celular. 3h30, meia hora. Às 3h50 começou a chegar gente. Mariana via da porta entreaberta do consultório. Homens de terno, mulheres de vestido, amigos do senhor Daniel, sócios, gente importante, todos felizes, todos comovidos com o casamento emocionante de um homem lutando pela vida. Ninguém sabia a verdade. 4 horas. Vamos! O Dr. Henrique abriu a porta. Eles saíram para o corredor. Entraram no salão pela porta dos fundos. O juiz já estava lá. Um homem velho, de toga. A música começou a tocar. As portas principais se abriram e o senhor Daniel apareceu, numa cadeira de rodas, empurrada por 2 enfermeiros. Mariana sentiu o coração apertar. Ele estava irreconhecível, magro demais, pálido, os olhos fundos. Mal conseguia manter a cabeça ereta, mas estava ali, tentando sorrir. Os convidados se levantaram. Alguns choraram. Daniel foi levado até o altar. Os enfermeiros o ajudaram a ficar em pé, apoiado numa bengala. A música mudou e Letícia entrou. Linda, radiante, segurando um buquê de rosas brancas. Andou devagar pelo corredor, sorrindo para os convidados. Chegou até o altar. Ficou ao lado de Daniel. Segurou a mão dele. E Mariana viu o brilho nos olhos dela. Não era amor. Era vitória. O juiz abriu o livro. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Daniel Ferreira e Letícia Rodrigues. Um momento especial de amor e superação. Daniel sorriu fraco. Letícia apertou a mão dele. Se alguém souber de alguma objeção para que esse casamento não se realize, que fale agora. Silêncio. Mariana olhou para o Dr. Henrique. Ele acenou com a cabeça. Era agora. Mariana se levantou da cadeira do fundo. Eu tenho uma objeção. Todas as cabeças viraram para ela. Letícia ficou branca. Daniel arregalou os olhos. O juiz franziu a testa. Moça, quem é você? Como entrou aqui? O Dr. Henrique se levantou ao lado de Mariana. Excelência, meu nome é Dr. Henrique Alves.
Sou médico do Sr. Daniel há mais de 20 anos e peço permissão para apresentar evidências graves que impedem este casamento. O juiz olhou para o médico, reconheceu. Doutor Henrique, que evidências são essas? Evidências de tentativa de homicídio contra o noivo. O juiz bateu o martelo na mesa improvisada. Isso é uma acusação extremamente grave. Doutor, o senhor tem provas do que está dizendo? Tenho, excelência, e muitas. Letícia deu um passo à frente, a voz saindo estridente. Isso é absurdo. Juiz, essa mulher, ela apontou para Mariana, tem ordem de restrição. Ela está aqui ilegalmente. Prende ela. A ordem de restrição foi suspensa ontem por determinação judicial. O doutor Henrique mostrou um papel. Após o delegado Marcos apresentar evidências preliminares, a senhorita Mariana está aqui legalmente comigo. O juiz pegou o papel, leu, acenou. Pode prosseguir, doutor. O doutor Henrique pegou o tablet grande. Mariana conectou o celular nele. Primeiro, as fotos. A imagem apareceu na tela. Letícia e Bruno se beijando no café. Suspiros no salão. Murmúrios. Alguém soltou um "meu Deus". Letícia ficou vermelha. Isso eu posso explicar. Pode explicar porque estava se beijando com o personal trainer do seu noivo? Mais fotos apareceram. Letícia e Bruno entrando num prédio, saindo. Ele com uma maleta. Daniel olhava para a tela. O rosto dele indo do choque para a dor. Letícia, amor não é o que parece. Eu posso explicar tudo. Então explica o áudio. Mariana apertou o play. A voz de Letícia saiu do tablet. Não pode demorar muito mais. Ele está ficando fraco demais. A voz de Bruno. Calma, tá indo no tempo certo. Você tem certeza que o plano vai funcionar igual da última vez? Mariana pausou. Eles estão falando de envenenar o senhor Daniel. O plano era fazer com ele igual fizeram com outro homem rico, Ricardo Mendes. Mais imagens na tela. Notícia de jornal. Empresário Ricardo Mendes morre misteriosamente. Viúva herda fortuna. A foto da viúva era Letícia, com outro nome. O salão explodiu em conversas altas, gente se levantando, choque geral. Daniel segurou no braço da cadeira de rodas. Um enfermeiro o amparo antes que ele caísse. Letícia, você matou alguém antes? Não, isso é mentira, tudo mentira. O doutor Henrique deu um passo à frente. Não é mentira, e tenho prova definitiva. Ele mostrou papéis oficiais, com carimbo de laboratório. Exame toxicológico do sangue do Daniel, feito há 4 dias. Deu positivo para warfarina, veneno para rato, em doses letais acumuladas. Ele ergueu os papéis para todos verem. Alguém vinha envenenando o senhor Daniel há meses, de forma intencional. Não tem como ser acidente. Silêncio absoluto. Ninguém respirava. O juiz pegou os papéis, leu com atenção. O rosto dele foi ficando sério. Isso é laudo oficial? É. Do melhor laboratório da cidade. Daniel olhou para Letícia, os olhos cheios de lágrimas. Você estava me matando todo esse tempo? Letícia olhou em volta, viu que estava cercada, viu os olhares de nojo, de raiva. Tentou uma última cartada. Ele está mentindo, esse exame é falso. Eles forjaram tudo para me incriminar. Foi quando um homem se levantou lá do fundo, terno escuro, identificação na mão. Delegado Marcos, e o exame não é falso. Já checamos, é verdadeiro. E senhora Letícia Rodrigues, a senhora está presa por tentativa de homicídio. Outro policial apareceu. Depois, mais os 3 que estavam à paisana. Letícia olhou para os lados. Bruno estava tentando se levantar discretamente. Senhor Bruno Silva, o senhor também, preso por cumplicidade. Bruno congelou. Os policiais se aproximaram com algemas. Letícia recuou. A voz dela saiu num grito. Não! Vocês não podem fazer isso! Eu não fiz nada! Pode gritar o quanto quiser. Temos áudio, fotos, laudos
e 2 assassinatos para investigar. A senhora vai ficar presa por muito tempo. As algemas fecharam nos pulsos dela. Nos dele, Letícia virou para Daniel uma última vez. Eu posso explicar. Me dá uma chance. Daniel virou o rosto. Não olhou para ela. Ela foi levada. Bruno atrás. Os 2 em silêncio agora. O juiz se levantou. Essa cerimônia está suspensa, por motivos óbvios. Ele saiu. As pessoas começaram a sair também, chocadas, conversando alto. Mariana ficou parada ali, tremendo. Tinha acabado. Realmente acabado. Os policiais levaram Letícia e Bruno para o corredor. A maioria das pessoas foi saindo, ainda em choque. Algumas ficaram conversando baixo. Mariana saiu atrás, as pernas bambas. No corredor, antes de entrar no elevador, Letícia se virou. Olhou para Mariana. Só olhou. Os olhos cheios de ódio, de raiva. Mas ela não disse nada. As portas do elevador se fecharam. E ela sumiu. Mariana ficou ali parada, tremendo. Encostou na parede. O doutor Henrique colocou a mão no ombro dela. Acabou. Você conseguiu. Consegui. As pessoas que ficaram começaram a vir falar com ela. Agradecer, pedir desculpas. Dona Rosa, a cozinheira da mansão, abraçou ela chorando. Eu sabia, menina. Eu sabia que você estava certa. Dona Eva também estava lá. Abraçou Mariana forte. Você é uma guerreira, filha. Mas Mariana só queria ver uma pessoa, Daniel. Voltou para o salão. Ele ainda estava lá, sentado na cadeira de rodas. Os enfermeiros ao redor dele. Ela se aproximou devagar. Senhor Daniel? Ele levantou a cabeça, os olhos inchados. Mariana, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Preciso. Eu te tratei da pior forma possível. Te acusei, te processei, te destruí, e você salvou minha vida. Eu fiz o que tinha que ser feito. Por quê? Por que você não desistiu de mim? Mariana pensou. Olhou para ele. Porque ninguém merece morrer assim, e porque o senhor sempre foi um bom patrão, antes dela. Daniel limpou os olhos com as mãos. Eu vou consertar tudo que eu fiz com você. Prometo. Por agora o senhor precisa se cuidar, recuperar. O doutor Henrique veio até eles. Daniel, vou te internar agora. O tratamento começa hoje. Vai levar semanas, mas você vai ficar bem. Quanto tempo? Umas 8 semanas para o veneno sair completamente. Mas você vai melhorar rápido. Daniel olhou para Mariana. Você me salvou. E o senhor vai ficar bem. É isso que importa. As 8 semanas seguintes foram de recuperação lenta. Mariana não tinha ido visitar Daniel no hospital. Achou melhor dar espaço, deixar ele processar tudo o que tinha acontecido. O doutor Henrique ligava toda semana dando notícias. O veneno saindo do organismo, Daniel ganhando peso, ficando mais forte. Mariana voltou para o trabalho. Conseguiu emprego numa loja de roupas. O salário era baixo, mas era honesto. A mãe ainda estava se tratando no posto de saúde. Os irmãos na escola pública. Tudo voltando ao normal. Até que numa quinta-feira o telefone tocou. Mariana, é o doutor Henrique. Oi, doutor. Tá tudo bem? Tá ótimo. O Daniel teve alta hoje e ele quer muito falar com você. Mariana sentiu o coração apertar. Como ele tá? Muito melhor. Recuperado. Pode vir aqui no hospital amanhã? Posso. No dia seguinte, Mariana pegou o ônibus e foi. Coração apertado, sem saber o que ia encontrar. Entrou no quarto dele e se surpreendeu. Daniel estava em pé, olhando pela janela, com cor no rosto, cabelo arrumado, roupa normal. Senhor Daniel? Ele se virou, sorriu, um sorriso verdadeiro. Mariana, que bom te ver. O senhor está ótimo. Tô me sentindo renascer. Ele apontou para a cadeira. Senta, por favor. Ela sentou. Ele se sentou na cama. Eu te chamei aqui porque preciso te falar algumas coisas. Pode falar. Primeiro, o processo contra você foi retirado. Tudo anulado. Você está livre.
Mariana sentiu o alívio. Sério? Sério. E segundo, eu tô providenciando uma indenização para você, pelos danos, pelo que eu te fiz passar. Senhor Daniel, eu não preciso... Precisa sim. E não é favor, é o mínimo que eu posso fazer. Já está sendo processado. Vai demorar uns meses, mas você vai receber. Ele pegou um papel na mesinha. E tem mais. Vou começar a providenciar tratamento melhor para sua mãe, num hospital particular. E seus irmãos, vou ver para ajudar com bolsa de estudo. Mariana sentiu os olhos marejar. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Daniel olhou nos olhos dela. Porque você me salvou e porque eu quero compensar, do jeito que eu puder. Mas vai levar tempo para resolver tudo isso, né? Vai, mas eu vou fazer, prometo. Obrigada. E tem uma última coisa, uma proposta. Ele respirou fundo. Quando eu tiver tudo resolvido, quando estiver de volta à empresa, quero te oferecer um emprego. Como minha assistente. Salário muito melhor, se você quiser aceitar. Mariana ficou em silêncio. Posso pensar? Claro. Não precisa decidir agora. Pensa com calma. Ela se levantou. Senhor Daniel, fico feliz que o senhor está bem. Graças a você. Mariana saiu do hospital com a cabeça cheia, pensando, sentindo que algo novo estava começando, algo diferente. Algo que ainda não sabia o que era. 2 semanas depois, Daniel teve alta definitiva. Ele ligou para Mariana. Posso te ver? Pra gente conversar? Pode. Onde? Tem uma cafeteria perto da sua casa. A Doce Vida. Amanhã, 3 da tarde? Eu vou. Mariana chegou no horário. Nervosa, sem saber exatamente o que esperar. Daniel já estava lá, sentado numa mesa do canto. Com roupa simples, jeans e camisa, sem o terno de sempre. Ele tinha engordado um pouco. O rosto com cor. Parecia outra pessoa. Oi! Ele sorriu quando a viu. Oi, senhor Daniel. Só Daniel, por favor. Ela sentou, pediu um café. Ele também. Ficaram em silêncio por um momento. Obrigado por vir. Ele começou. Imagina, eu queria falar sobre a proposta, do emprego. Eu ainda estou pensando. Eu sei, e tá tudo bem, mas eu queria te perguntar outra coisa. Mariana esperou. Daniel respirou fundo. Esse tempo todo no hospital eu fiquei pensando em tudo, na Letícia, no que ela fez, em como eu fui cego. O senhor não sabia, mas deveria. E o pior não foi isso. O pior foi perceber que eu estava vivendo no automático, trabalhando, sem ver as pessoas de verdade. E agora? Agora eu quero viver diferente, devagar, prestando atenção e eu quero te conhecer melhor. Mariana sentiu o coração acelerar. Como assim? Quero ser seu amigo, de verdade. Não patrão, não aquele cara que te tratou mal, só alguém que você pode confiar. Mariana olhou para ele, pro jeito sincero dele. Eu aceito, mas devagar mesmo, porque ainda dói, sabe? O que aconteceu. Eu sei, e eu vou provar que mudei, sem pressa. Eles conversaram por 2 horas, sobre tudo, família, sonhos, vida. Foi leve, foi bom. Quando Mariana saiu de lá, sentiu que algo tinha mudado. Não sabia exatamente o quê, mas pela primeira vez em muito tempo, tinha esperança. Os 6 meses seguintes foram de reconstrução lenta. Mariana continuava trabalhando na loja de roupas. O salário era apertado, mas ela conseguia pagar as contas. A mãe ainda fazia tratamento no posto. Os irmãos iam bem na escola, mas algo tinha mudado. Mariana não vivia mais no desespero. Tinha uma reserva pequena guardada. Dormia tranquila. E tinha um amigo que ligava toda semana só para saber como ela estava. Daniel. Eles se encontravam para tomar café de vez em quando. Conversavam sobre tudo. Riam. A amizade crescia naturalmente, mas Mariana ainda não tinha aceitado a proposta do emprego. Precisava ter certeza. Certeza de que confiava nele. Certeza de que não ia se machucar de novo.
Até que numa terça-feira, Daniel ligou. Mariana, preciso te ver. Tenho novidades. Que tipo de novidades? Boas, prometo. Pode vir aqui em casa amanhã de manhã? Mariana hesitou. Não voltava naquela mansão desde o dia que foi demitida. Tá bom. 10 horas? Perfeito. No dia seguinte, quando o portão da mansão se abriu, Mariana sentiu um aperto no peito. Tantas memórias. Daniel esperava na porta. Oi, entra, fica à vontade. A casa estava diferente, mais leve, paredes claras, plantas, sem a frieza de antes. Sentaram na sala. Dona Rosa trouxe café e bolo, abraçou Mariana com força. Saudade, menina. Também estava com saudade. Quando ficaram sozinhos, Daniel pegou uma pasta. Consegui resolver várias coisas. Levou esses 6 meses, mas valeu a pena. Bom, que coisas? Primeiro, a indenização. Usei todos os meus contatos, acelerei o processo, foi aprovada ontem. O valor está aqui. Ele mostrou o papel. Mariana arregalou os olhos. Daniel, isso é muito. É o que você merece, pelo que passou. Mas, sem mas, você vai aceitar. Ele sorriu. Ela também. Segundo, consegui encaixar sua mãe num hospital particular. Tem um amigo diretor. A vaga abriu. Ela começa tratamento semana que vem. Mariana sentiu os olhos encherem. Como eu agradeço isso. Não precisa. E tem mais. Consegui bolsa para os seus irmãos para o ano que vem. Escola particular boa. Daniel, e tem uma coisa importante. O processo que a Letícia abriu em meu nome contra você também resultou em reparação judicial. Além da indenização que eu estou te dando, você vai receber compensação do Estado pelos danos. Já está em andamento. Mariana não conseguia acreditar. Justiça completa. De todos os lados. E, por último, ele pegou outro papel. A proposta de emprego, se você ainda quiser. Mariana olhou para o papel. Para o rosto dele, para o jeito sincero. Eu tenho medo ainda. Eu sei, mas não vou te pressionar. Se não quiser aceitar agora, tudo bem. Fique em aberto. Mariana respirou fundo. Deixa eu pensar mais um pouco, só mais um tempo? Claro, sem pressa nenhuma. 8 meses depois do dia da prisão, chegou a hora do julgamento. Mariana não queria ir. Tinha decidido que não queria ver Letícia nunca mais. Mas o promotor ligou. Senhorita Mariana, sua presença é fundamental. Você é a testemunha principal. Eu não quero ver ela. Entendo, mas é importante para o caso, para garantir que ela não saia nunca mais. Mariana aceitou. Daniel também foi. Dona Eva, Doutor Henrique, todos que tinham sido afetados. O fórum estava lotado. Imprensa, curiosos. Família do Ricardo querendo justiça depois de tantos anos. Quando Letícia entrou, Mariana sentiu um frio na barriga. Ela estava irreconhecível, sem maquiagem, cabelo preso simples, roupa de presidiária laranja, mas os olhos continuavam os mesmos, duros, frios. Bruno entrou atrás, cabisbaixo, derrotado. O juiz chamou as testemunhas. Mariana foi uma das primeiras. Ela contou tudo. Do primeiro dia que encontrou o veneno até o casamento interrompido. Sua voz tremeu algumas vezes, mas ela não parou. Quando terminou e voltou para o lugar, Letícia a seguiu com os olhos. Mariana não desviou o olhar. Encarou de volta. Daniel testemunhou depois. Falou sobre a manipulação, sobre como quase morreu, sobre como confiou na pessoa errada. O doutor Henrique apresentou os laudos, as provas técnicas, tudo irrefutável. A irmã do Ricardo Mendes chorou ao ouvir que o irmão tinha sido assassinado, que não tinha sido doença, como disseram. O júri se reuniu, 3 horas depois, voltaram. No caso de Letícia Rodrigues, acusada de 2 tentativas de homicídio qualificado e um homicídio consumado, o júri decidiu, culpada em todas as acusações. Suspiro coletivo na sala. A ré é condenada a 28 anos de reclusão em regime fechado. Letícia não reagiu.
continuou olhando para frente, sem expressão. No caso de Bruno Silva, cúmplice, culpado, 15 anos de reclusão. Bruno abaixou a cabeça. Os policiais se aproximaram com algemas, levaram os dois. Quando Letícia passou perto de Mariana, ela parou por meio segundo. Olhou, só olhou, os olhos cheios de ódio. Mas ela não disse nada. Os guardas a puxaram. As portas se fecharam. Do lado de fora do fórum, Daniel esperava encostado no carro. Acabou, ele disse. Acabou, Mariana repetiu. Como você tá? Aliviada e cansada, muito cansada. Vem, eu te levo em casa. Mariana pensou por mais 2 semanas. Conversou com a mãe, com os irmãos, consigo mesma e decidiu. Ia aceitar. Ligou para o Daniel. Eu aceito a proposta, mas com condições. Fala. Quero contrato formal, com tudo especificado. Fechado. Se eu sentir que as coisas estão ficando estranhas, eu saio. Sem culpa. Fechado também. E a gente continua sendo amigos, não importa o que aconteça. Sempre. Mariana começou a trabalhar na mansão 3 semanas depois. Foi estranho no começo. Estar naqueles corredores de novo, ver os lugares onde tudo aconteceu. Mas aos poucos foi ficando natural. Ela organizava a agenda, cuidava de reuniões, ajudava com documentos. E o mais importante, Daniel a respeitava. Pedia opinião, ouvia o que ela dizia, tratava ela como igual. Os 4 meses seguintes foram de adaptação. A mãe de Mariana começou o tratamento no hospital particular. Os médicos descobriram que era mais complicado do que pensavam, mas estavam otimistas. Ia levar pelo menos 1 ano de tratamento, mas ela ia melhorar. Kevin e Júlia começaram na escola nova. No início ficaram desconfiados de Daniel. Ele não tá querendo comprar você, né, mana? Kevin perguntou. Mariana conversou com eles. Explicou que Daniel não era perfeito, que tinha errado muito, mas que tinha mudado, e que ela ia aceitar a ajuda, mas com limites. Com o tempo, eles foram aceitando. Devagar. Com o dinheiro da indenização, Mariana alugou uma casa melhor, 3 quartos, quintal pequeno. A mãe chorou quando viu, e enquanto tudo isso acontecia, algo mais estava crescendo. A amizade entre Mariana e Daniel foi virando algo diferente. Ela começou a notar pequenas coisas. Como ele sempre perguntava se ela tinha almoçado. Como defendeu ela numa reunião quando um cliente foi grosseiro. Como lembrava de detalhes que ela mencionava casualmente. E ela também mudou. Arrumava o cabelo com mais cuidado. Escolhia as roupas pensando no que ele ia achar. Sentia o coração acelerar quando ouvia a voz dele, mas não falavam sobre isso. Nenhum dos dois tinha coragem. 1 ano se passou desde que Mariana começou a trabalhar com Daniel. 1 ano de rotina. De café da manhã na cozinha antes das reuniões, de almoços discutindo estratégias, de risadas com as confusões de Dona Rosa. E 1 ano de sentimentos crescendo, devagar, sem pressa. Foi Dona Rosa quem falou primeiro. Até quando vocês vão ficar nessa enrolação? Ela perguntou um dia na cozinha. Mariana quase derrubou a xícara. Do que a senhora está falando? Ah, menina, vocês se olham daquele jeito e acham que ninguém percebe? Eu não sei se ele sente o mesmo. Não sabe? Aquele homem só falta escrever na testa. Mariana riu, mas ficou pensando naquilo. Algumas semanas depois, numa sexta à noite, Mariana ficou até tarde terminando uns relatórios. Todo mundo já tinha ido embora. Daniel entrou no escritório. Ainda aqui? Tô terminando. Mais 10 minutos. Ele se sentou na cadeira na frente dela. Ficou quieto, só olhando. Que foi? Ela perguntou sem tirar os olhos da tela. Nada. Tava pensando. Pensando o quê? Silêncio. Mariana parou de digitar. Olhou para ele. Daniel respirou fundo. Em como tudo mudou. Desde aquele dia. Mudou para melhor? Muito melhor. E sabe por quê? Mariana esperou. Por sua causa. O coração dela acelerou.
Daniel, deixa eu falar. Por favor. Ele se levantou, deu a volta na mesa, ficou perto dela. Esse ano todo trabalhando com você foi o melhor período da minha vida, e não é só por causa do trabalho. Mariana sentiu as mãos tremerem. Eu me apaixonei por você, Mariana, e eu sei que é complicado. Sei que você pode não sentir o mesmo, mas eu precisava falar. Ela olhou nos olhos dele, viu a sinceridade, o medo, a esperança. Eu também me apaixonei por você, ela disse baixinho. Daniel arregalou os olhos. Sério? Sério, mas eu estava com medo de estragar nossa amizade. Ele segurou a mão dela, devagar. Eu não vou te machucar, nunca mais, eu prometo. Eu acredito em você. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, o escritório silencioso, só o barulho do relógio na parede. Foi Mariana quem se aproximou primeiro, e quando se beijaram, foi como voltar para casa. Simples, verdadeiro. Certo. 1 ano e meio depois daquele beijo no escritório, Daniel e Mariana estavam mais fortes do que nunca. Namoraram devagar, com cuidado, construindo algo sólido. A família de Mariana levou um tempo para aceitar completamente. Kevin foi o mais difícil. Ele quase acabou com você, mana. Como você confia nele de novo? Mariana sentou com o irmão. Conversou por horas. Explicou que pessoas erram, que o importante é aprender com os erros, que Daniel tinha provado, dia após dia, que tinha mudado. Com o tempo, Kevin viu. Viu como Daniel tratava a irmã, com respeito, com amor, com parceria, e aceitou. Júlia foi mais fácil. Ela via o brilho nos olhos da irmã, e isso bastava. A mãe de Mariana, recuperada e forte depois de 1 ano de tratamento, abraçou Daniel um dia e disse: Obrigada por cuidar da minha filha. Num sábado de outono, Daniel levou Mariana para um lugar especial, a casa de praia, onde eles tinham ido numa das primeiras viagens juntos, onde tinham conversado a noite toda, onde tinha nascido a certeza de que eram um para o outro. Caminharam pela areia, o sol se pondo no horizonte. Daniel parou, olhou para ela. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Lembro. Você falou sobre seus sonhos, sobre querer viver diferente. E você falou sobre querer uma vida tranquila, com pessoas que você ama. E consegui. Daniel sorriu, pegou a mão dela. Mariana, você me salvou. E não tô falando só do veneno. Você me salvou de uma vida vazia, de relacionamentos falsos, de não saber o que é amor de verdade. Mariana sentiu os olhos encherem. Eu quero passar o resto da vida com você. Quero envelhecer do seu lado. Quero construir uma família com você. Ele se ajoelhou, tirou uma caixinha do bolso. Casa comigo? Mariana mal conseguiu falar. Só acenou que sim, chorando. Daniel levantou. Colocou o anel. Abraçou ela forte. Eu te amo. Eu também te amo. 8 meses depois, se casaram. Cerimônia simples. Família e amigos próximos. Na mesma igreja do bairro onde Mariana cresceu, Dona Eva foi madrinha. Dona Rosa fez todos os doces. Kevin e Júlia foram padrinhos. Quando Mariana entrou, de vestido simples, mas bonito, viu Daniel esperando. E lembrou de tudo. Do medo, da coragem, da luta, mas também da vitória, do amor, da reconstrução. Quando chegou no altar, Daniel segurou a mão dela. Você tá linda. Você também. Fizeram os votos, simples, verdadeiros. Eu prometo te amar, te respeitar, caminhar ao seu lado, sempre. Eu prometo te amar, confiar em você, construir com você, sempre. O padre sorriu. Eu os declaro marido e mulher. Daniel beijou Mariana e a igreja explodiu em aplausos. Na festa, Dona Rosa abraçou Mariana. Você merece tudo isso, menina. Obrigada por sempre ter acreditado em mim. E sempre vou acreditar. Mariana dançou com Daniel, depois com os irmãos, depois com a mãe. E quando olhou para a sala cheia de gente que amava, sentiu gratidão. Tinha lutado, tinha sofrido, tinha quase desistido,
mas não desistiu. E no final valeu a pena. Gostou dessa história? Você teria tido a mesma coragem que Mariana. O que você teria feito ao descobrir o veneno? Me conta nos comentários. Até a próxima história.